O que começou como uma manifestação de ativistas ambientais no Parque Gezi terminou em protestos por toda a Turquia. O espírito do Parque Gezi nunca desaparecerá da história da Turquia. Gezi foi um ponto de virada, o governo não conseguiu lidar com isso. Artistas dissidentes abriram o caminho e assim entraram na mira de Erdogan e foram submetidos a uma pressão cada vez maior. Está no ar o Camarote 21. Cinco artistas que lutam pela liberdade e pela democracia. Entre eles, Barış Atay. Naquela época, eu era ator de televisão. A partir de 2013, com os protestos do Parque Gezi, fiquei desempregado. A mãe de Cansu Yapıcı foi condenada a 18 anos de prisão. Ela está há um ano presa, mesmo sem provas contra ela. A sentença é uma vergonha para a justiça. O cartunista Tuncay Akin. Isso tudo é muito cansativo, mas adoro meu trabalho. A estrela do cinema Mehmet Ali Alabora. Um mundo diferente é possível. Isso não é uma utopia. Sinem Sakaoğlu é cineasta. A colega dela, Çiğdem Matar, foi condenada a 18 anos de prisão. Não era só sobre o Parque Gezi. Estávamos lá para lutar por nossas liberdades. Vamos voltar ao ponto de partida. O Parque Gezi, na Turquia, é um dos últimos espaços verdes remanescentes no coração de Istambul. Em 2013, o governo planejava construir um shopping center no local. Como arquiteta, sei como espaços públicos como o Parque Gezi são importantes para uma sociedade. São locais importantes para a democracia e para o futuro. Como arquiteta, fiz o que tinha de fazer. Defendi o que é vital para a nossa cidade, para Istambul. As arquitetas Cansu Yapıcı e sua mãe Muçela foram ao local assim que souberam da demolição. Elas queriam intervir antes que o governo dissesse que era tarde demais. As escavadeiras chegaram à noite. Na manhã seguinte, fomos ao local em busca dos responsáveis. Será que eles tinham uma licença para a operação noturna da qual não tínhamos conhecimento? A escavação já havia começado. Você sabe quantas árvores centenárias foram perdidas? Mãe e filha não desistiram. Elas uniram forças com outros ativistas ambientais que lutavam contra a demolição, e o grupo foi aumentando. A polícia usou a força para tentar afastá-los, mas os manifestantes conseguiram se impor. E assim nasce o espírito de Gezi, desafiador e democrático. Eu estava feliz e cheio de esperança. A ideia de que pessoas de diversas classes sociais haviam se unido para lutar por algo era uma coisa extraordinária. É claro que sabíamos que o governo e o Estado interviriam em algum momento, mas estava claro para mim que, de qualquer forma, essa revolução espiritual deixaria rastros duradouros. As pessoas me ligavam e diziam: "Está acontecendo algo aqui, você tem que vir." Eu disse: "Agora eu não posso", mas insistiram que eu tinha que ir. Então eu fui. Achei que seria uma manifestação como qualquer outra. Nunca esperei que fosse algo assim. Em maio de 2013, uma multidão se reuniu na Praça Taksim, bem ao lado do Parque Gezi. Mehmet Ali Alabora tuitou eufórico: "Não se trata apenas do Parque Gezi, amigos. Vocês não entenderam? Venham!" Ele era um famoso astro dos palcos e do cinema, e se juntar aos protestos fez com que mais pessoas prestassem atenção no que estava acontecendo.
Gezi foi um momento em que você pôde sentir que outro mundo é possível. Um momento em que as pessoas tratam bem umas às outras e têm senso de humor. Um momento em que elas revelam sua criatividade e reconhecem seu próprio poder. Mas a realidade estava muito distante da sociedade livre imaginada pelos manifestantes. O curso islâmico e conservador de Erdogan estava tornando o sistema autocrático do país mais repressivo. A arte se tornou resistência. Artistas e as pessoas do setor cultural são os que mais precisam de liberdade. Porque essa é a área que sofre mais repressão em nosso país. Outra voz de destaque é a do músico Barış Atay. As composições dele falam sobre os problemas da Turquia e as esperanças para o futuro. Atay ficou famoso como ator. No entanto, desde os protestos do Parque Gezi em 2013, ele não recebeu mais ofertas de trabalho em produções financiadas pelo governo. Suas produções alternativas também foram submetidas a um minucioso escrutínio. Ao tentar acabar com a liberdade artística, você está impedindo que as pessoas aprendam sobre todos os tipos de realidades sociais. É por isso que uma sociedade sem arte não é uma sociedade livre. Tuncay Akin é um veterano na luta por uma sociedade livre. Durante 40 anos, ele comandou a revista satírica alemã. O humor é a grande arma dos mais fracos. É uma das ferramentas mais poderosas e que pode efetivamente desarmar o mais forte dos oponentes. araçlardan biri diye düşünüyorum. Onun için çok etkili olduğunu düşünüyorum. Na sátira também se encontram pequenos resquícios de liberdade de expressão, mas no geral, nos últimos anos, grande parte da imprensa turca foi efetivamente silenciada. Enquanto os protestos do Parque Gezi sacudiam o país, a televisão turca exibia concursos de beleza e um documentário sobre pinguins. Até por isso que os pinguins se tornaram símbolo dos protestos. İnanılmaz bir kolektif. Durante os protestos do Parque Gezi, surgiu um humor incrível a partir da inteligência coletiva. İşte bütün sosyal medyasıyla ya da işte orada üretilen sloganlarla. Tanto nas mídias sociais como nas ruas. Bir taraftan da bu E o humor pode ajudar a reduzir as tensões entre as frentes, entre a resistência e a outra parte. gücün arasındaki gerginliği çok yumuşatan bir şey. Çok zorlu şeylerle Talvez o humor seja uma forma de lidar com as coisas em nosso país, de canalizar essa situação difícil. bizim topraklardaki baş etme yollarından bir tanesi de Talvez seja por isso que houve tanto foco no humor, porque tínhamos que lidar também com muita dor. Çok fazla da acı vardı aynı zamanda. Istambul 2013, centenas de milhares de pessoas vão às ruas exigindo seus direitos e a renúncia do governo. A pressão sobre Erdogan aumenta a cada dia. Böyle duruyoruz. Normalde Estávamos todos próximos uns dos outros. Normalmente dá para perceber quando a polícia está prestes a usar a força. Mas dessa vez foi do nada. De repente, eles lançaram gás lacrimogênio. herkes çil yavrusu gibi Todos começaram a correr como loucos e eu estava sozinho. Eu realmente achei que fosse morrer. öleceğimi hissettim. A situação se agravou. Protestos e confrontos violentos com a polícia ocorreram por todo o país. Frustrados com os 10 anos de governo de Erdogan, milhões de manifestantes protestavam contra seu estilo autocrático de governo e seu partido populista de direita, o AK. Böyle inanılmaz bir O clima estava extremamente tenso na Turquia. Erdogan queria implementar proibições ao álcool e pressionar as mulheres a terem pelo menos 3 filhos. Essa pressão sobre as mulheres e as constantes exigências feitas pelo primeiro-ministro e pelo governo foram os motivos que levaram aos protestos do Parque Gezi. edilmiştik Gezi'ye. Gezi Parkı değil. Não se tratava apenas do Parque Gezi. Koruduğumuz
Her ağaç gece Cada árvore que protegemos simbolizava uma mulher podendo andar sozinha na rua à noite, ou uma pessoa expressando abertamente suas opiniões. fikrimizi, muhalif fikirlerimizi açıkça söyleyebilmemiz. Estávamos lá para lutar por nossas liberdades, para que nossas vidas não sofressem interferência. Gereken hayatlarımız için de oradaydık. As ruas foram inundadas pela ira. Surgiu uma nova consciência social. Os manifestantes desafiavam: estamos aqui, onde você está? Mas Erdogan permaneceu indiferente. Allah aşkına soruyorum. Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan bir insana eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey. As palavras dele foram seguidas por uma repressão ainda mais severa. Mais de 5.000 manifestantes foram presos, inclusive Cansu e Mucella Yapıcı. 4 gece gözaltında kaldık. Ficamos detidas por 4 dias. Ondan sonra Eles nos obrigaram a nos despir e depois nos revistaram. annem bir süre örgüt. Fui absolvida, mas a minha mãe teve que comparecer ao tribunal sob a acusação de liderar uma organização terrorista. Sonra oradan beraat etti. Ela foi considerada inocente, mas passamos os 10 anos seguintes entrando e saindo de tribunais. Biz mahkemelere gidiyoruz. Estou completamente exausta, mas ainda tenho esperança mesmo se eu morresse agora. Türkiye'de Gezi O Parque Gezi marcou ponto de virada para a Turquia. É um marco histórico, porque o governo não conseguiu lidar com isso. herkes için bir milattır. 6 mortos, 8.000 feridos e dezenas de afetados pelo gás lacrimogênio. Um final amargo para a breve utopia dos protestos de 2013. E um governo decidido a encontrar os supostos responsáveis para poder puni-los e intimidá-los. A Turquia estava profundamente dividida, sem possibilidade de diálogo entre os partidários e opositores de Erdogan. Bu manzarada yakıp yıkmak yok. Bu manzarada gönül insanları var. İşte Türkiye'nin gerçek fotoğrafı bu. Na época, o presidente turco apontou alguns dos responsáveis e denunciou publicamente o tweet de Mehmet Ali Alabora durante um comício. E teve mais. O governo sugeriu que uma peça de 2012 de Alabora sobre uma sociedade distópica e seus mecanismos absurdos de controle era um ensaio para os protestos e um guia para uma revolução. Não é coincidência, dizia a primeira página do jornal pró-Erdogan. Algumas visitas que Alabora havia feito ao Egito também foram consideradas suspeitas. Para o governo, uma prova irrefutável de que ele havia se reunido com ativistas da Primavera Árabe para ganhar experiência e iniciar a revolução na Turquia. Disseram que eu voltei à Turquia para doutrinar jovens para a revolução com essa peça, que eu estava me preparando para os protestos do Parque Gezi há muito tempo. Tais alegações colocaram Alabora em perigo. Ele fez uma declaração pública questionando se uma peça de teatro teria o poder de desencadear os protestos de milhões de pessoas e fez pouco caso da acusação. Ben de ona bir gönderme yaparak Eu disse, gostaria de agradecê-los por acreditar que o teatro tem tanto poder e que uma revolução poderia ser iniciada no palco e levar tantas pessoas às ruas. Eu estava sendo sarcástico, mas talvez haja um pouco de verdade nisso também. Talvez nós, gente do teatro, realmente nos subestimemos. Hani belki de biz tiyatrocular bazen kendimizi çok küçümsüyoruz. Baris Atay também se tornou alvo. Ainda em 2013, ele foi detido em circunstâncias suspeitas. Apesar de liberado após 3 dias, a ameaça permaneceu. Acusações, multas e um ataque na rua. Os artistas opositores do regime eram claramente intimidados. Gezi'nin bitimi ve ondan sonra şimdi yeni bir sayfa açıldı. As coisas de fato nunca se acalmaram depois dos protestos do Parque Gezi. Nunca houve um momento em que pudéssemos recuperar o fôlego. A agitação social e os protestos são uma constante na Turquia. Até hoje, uma coisa leva a outra e desencadeia novos movimentos contrários ao governo. Biraz da etkilemekte ve tetiklemekte günümüze kadar. Na obra Only a Dictator, de 2015, Atay examina os recursos de intimidação de um ditador.
um reflexo artístico da agitação no país, dissecando e questionando o sistema de repressão. Irz diyorum, namus diyorum, teröristler diyorum ölüyorsun. Teröristler dedikçe ben daha çok ölüyorsun ama ne güzel ölüyorsun. Bizim derdimiz tek başına Recep Tayyip Erdoğan'la... Não queríamos falar apenas sobre Erdogan. Isso seria muito superficial, muito propagandístico. Esses mecanismos estão presentes no mundo todo, não apenas na Turquia. Como nasce uma ditadura? Quais elementos e parâmetros são típicos das ditaduras? Como um ditador vê o povo de seu país? İnsanlara, yurttaşlara, halka nasıl bakar? A peça foi um sucesso. Para alguns, até demais. E então foi proibida na Turquia sob a alegação de que poderia perturbar a ordem e a segurança pública. Şimdi dönüp geriye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Para onde quer que olhemos, quase não há mais oposição nas artes cênicas. No cinema, no teatro, em qualquer lugar onde se possa alcançar o público, não há mais oposição. Hiçbir alanda bir muhalefet kalmamış durumda. A cineasta Çiğdem Matar também tem que enfrentar diversos obstáculos para que seus filmes cheguem ao público. شما چون ریشه درختان میمونین که جدای ناپذیر در هم تنیده شدن. به اونها حس پیوند داشتن رو نشون بدید. Agora é a amiga que administra os negócios da cineasta presa. Embora existam muitos órgãos de financiamento cultural na Turquia, todos dependem do governo. Como todos os outros cineastas independentes, Çiğdem está procurando outras formas de financiar seu trabalho, como patrocínio ou coprodução no exterior. A revista satírica alemã também luta pela sobrevivência da publicação. Em 2016, a tentativa de golpe militar abalou o país e a revista insinuou que Erdogan estava por trás dos acontecimentos violentos. Erdogan não gostou e exigiu publicamente represálias contra a revista. As pessoas se mobilizaram e vieram aqui para invadir nossos escritórios. Elas estavam armadas. A polícia deteve a tempo a multidão em frente ao prédio, mas a mensagem ficou. E todos os exemplares daquela edição foram confiscados e recolhidos das bancas. Eles abriram processos criminais contra nós em todas as províncias e distritos da Turquia. A pilha chegava até o teto. Todos apresentaram acusações contra nós por causa da publicação. Um clima de medo tomava o país. A liberdade de pensamento poderia levar a sérios problemas, ainda mais se esses pensamentos fossem ditos em voz alta. Opiniões pessoais poderiam ser rotuladas como declarações falsas, uma ofensa criminal. Será que o silêncio é uma opção? Herkese göre değişebilir. Fakat isso depende do indivíduo, mas o problema real com a autocensura é que o governo espalhou tanto medo que nem precisa continuar fazendo pressão. Neredeyse hiç zorunluluk bırakmayacak bir alan yaratmış olması. Açıkçası çok yazıp çizemediğimiz. Em todos esses anos, acho que não houve nada que não tenhamos desenhado ou escrito a respeito. Mas vejo esse medo entre os colegas mais jovens, colegas que estão entrando agora. Eles se preocupam muito com a possibilidade de terem problemas. Isso realmente me deixa triste. Yani çok böyle başımızı belaya sokmayalım. Cada vez menos livrarias vendem obras críticas. Diretores artísticos de oposição estão sendo substituídos. Artistas dissidentes levados à justiça. O medo de prisões arbitrárias está por toda parte. Desde os protestos de Gezi, dissidentes como Muçela, mãe de Cansu, têm enfrentado diversos processos judiciais. Yaşayabileceğiniz her duyguyu yaşıyorsunuz. Você passa por todas as emoções imagináveis. É muito estressante, mas em algum momento você também fica indiferente. A vida continua e ir ao tribunal se torna rotina. Mahkemeye gitmek. Os supostos subversivos dos protestos do Parque Gezi são repetidamente levados a julgamento. O caso mais famoso é de Osman Kavala, empresário e patrono das artes.
Ele foi acusado de financiar os protestos e foi condenado à prisão perpétua. Desde 2017, vive atrás das grades. Muchela Yapicé esteve presente em cada um dos julgamentos para protestar. Julgamento, prisão, libertação, novo julgamento, um ciclo exaustivo. A possibilidade de acabar na prisão não era algo distante, mas até então víamos tudo de fora, pelas histórias que ouvíamos. Até que a mãe dela foi condenada. Após vários julgamentos, a justiça cedeu à pressão política. Muchela e outros 7 ativistas dos protestos do Parque Gezi foram condenados a 18 anos de prisão, uma condenação que chocou a sociedade. Muchela foi retirada do tribunal cantando I Will Survive. Junto com ela estava a cineasta Chidem Matar, condenada por um filme sobre o movimento Gezi, um filme que ela nunca fez. Ela voltou do exterior para o julgamento com a certeza de que o caso dela não tinha fundamento jurídico. Por que essas 8 pessoas foram escolhidas? Porque Chidem? Não sabemos a resposta, ninguém sabe. Eu li a papelada, milhares de páginas e sinceramente não consegui encontrar nenhuma ligação. Porque não tem. Simplesmente não havia base para justificar a escolha dessas pessoas. Foi uma tentativa clara de fragilizar o movimento Gezi, de mudar a narrativa. Gezi foi um movimento popular na Turquia. 10 milhões de pessoas foram às ruas. Mas rotularam os protestos como uma ação criminosa de uma organização. Assim é mais fácil intimidar as pessoas e fazer com que elas desistam. Da prisão, Chidem Matar envia cartas para a amiga Sinem Sakaolo, com instruções para continuar os filmes dela. Ela se recusa a ser silenciada. O caso dela indignou e mobilizou o mundo do cinema. Cannes, Veneza e Berlim fizeram manifestações de solidariedade. Fizemos questão de que Chidem soubesse dessa onda de solidariedade mesmo na prisão. Ela está muito agradecida com o apoio do mundo do cinema. Ela nos disse, é como assistir ao seu funeral enquanto ainda está viva. Mehmet Ali Alabora teria uma sentença parecida caso retornasse à Turquia. Ele vive em exílio no Reino Unido. Deixei a Turquia em setembro de 2013, em parte porque temia pela minha vida. E esse não era um medo infundado, mas também houve outro motivo. Simplesmente não havia mais espaço para mim profissionalmente na Turquia. Não havia mais espaço para criatividade, não havia mais ar para respirar. Então, deixei minha terra natal. Inúmeros artistas turcos estão exilados e a cena cultural na Turquia cada vez mais escassa. Alabora está tentando recomeçar, mas teve que voltar praticamente a estaca zero profissionalmente. Para começar, tive que aprender a atuar em outro idioma. Falo inglês, mas não tenho uma conexão com esse idioma. Nunca tinha usado o inglês para me expressar emocionalmente. Como quando você sofre uma perda, uma morte na família, ou quando diz eu te amo, quando está com raiva. Birine seni seviyorum diye İngilizce söylememişsiniz. İngilizce öfkelenmemişsiniz. İngilizce sinirlenmemişsiniz. E ele vem conseguindo reconstruir a vida profissional. Recentemente estrelou uma série de televisão da BBC. Ele também é um defensor ferrenho dos refugiados. I am a refugee. You may be a refugee. And very soon you may be a refugee anywhere in the world just because of the climate crisis. Ele combate a saudade de casa com o projeto Istanbul Elsewhere. Nos encontros, os participantes discutem o que significa ser de Istambul. O grupo organiza eventos presenciais e online em várias partes do mundo, uma forma de continuar conectado à Turquia. Silya'ya, İstanbul'a ve Sicilyalı balıkçılara. İyi akşamlar. Baris Atay adotou uma abordagem mais direta. Ele deixou de lado o trabalho como ator para desafiar Erdogan por meio da política. Com a figura política que eu tinha dentro da comunidade artística, concordamos que eu deveria começar a assumir mais responsabilidades na política. Em 2018, ele refundou o Partido dos Trabalhadores da Turquia.
Ele defende as minorias e denunciou a resposta do governo depois do terremoto devastador no país. Para a geração mais jovem, Bariz Atay simboliza esperança. Farklılıklarımız olmasına rağmen farklı Embora sejamos todos diferentes, compartilhamos uma base comum. Não somos homogêneos, mas agimos juntos. Acho que esse é o maior medo do governo. Çekindiği şey buydu. Atay agora raramente sobe ao palco. Esse concerto beneficente foi uma exceção para arrecadar dinheiro para as vítimas do terremoto e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem política. Ele diz não ter mais tempo para o teatro. Pişman mıyım? Hayır, pişman değilim. Se eu me arrependo de alguma coisa? Não me arrependo de nada do que fiz, mas agora tem um buraco no setor da arte, embora a arte seja uma arma poderosa de oposição. Aslında boş bırakıyorsun. E afinal, o que aconteceu com o Parque Gezi? O shopping nunca foi construído, a maioria das árvores ainda está de pé. Só que o local é frequentemente isolado para evitar que o espírito de Gezi volte a dar dor de cabeça às autoridades. Mesmo assim, os protestos de 2013 deixaram um legado duradouro e consolidaram uma nova consciência social na Turquia. O Camarote 21 desta semana fica por aqui. Até semana que vem.